Salve Maria e São José! Começamos mais um dia, o 9º dia. E um dia muito, mas muito lindo. Vocês vão amar essa meditação de hoje. Ela fala de uma coisa que todo mundo vai passar. É o julgamento, né? Aquele momento particular da sua alma junto ao juiz, né? Aquele que estará nos mostrando o quanto valeu a pena dizer não para o encardido, para nós mesmos. Ele vai mostrar sobre o véu da verdade. Nada mais estará, obscuro, sem entendimento. Nós vamos ter condições de compreender tudo. Só que aquele que é escravo de amor à Virgem Maria, ele não estará sem a sua advogada. Quando a gente se depara com uma situação de buscar, né, dentro das leis dos homens, né, um amparo de um advogado, a gente sempre procura um advogado indicado, uma pessoa que seja competente, né, que esteja ali vinculado a toda uma condição de retórica, de oratória, que possa te defender. A gente procura isso no humano. O escravo de amor de Maria, a Maria, estará vinculado à Virgem Maria, advogada nossa. Essa é a sua advogada. Olha que lindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Paz e bem, né? É isso aí. Vamos então clamar e invocar a Santíssima Trindade, pedindo à Virgem Maria que nos dê essa graça, estarmos sempre na presença do seu fidelíssimo esposo, o Espírito Santo, que possamos saber que nós não estamos sós, nenhum dia de nossas vidas. Somos amparados pela graça de Deus e estamos, né, dentro do sonho de Deus para fazer valer todo esse caminhar. Que tenhamos fé, muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje nós faremos a meditação sobre o julgamento do escravo do mundo e o escravo de amor a Maria. Eu esqueci seu nome, você percebeu, né, seu Kleber? Vamos lá, vamos caminhar. A tia Carol aqui não é boa de nome não, mas a gente tá com a memória aqui, ó, certinha, tá tudo certo, tá bom? Com a morte não se acaba tudo. Antes, a morte é o início real da existência definitiva. O Supremo Juiz, no limiar da eternidade, vai pronunciar a sentença inapelável. Ela será a consequência lógica da escolha que se fez entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus Cristo. Exame rigoroso, sentença terrível, definitiva. Maria, Rainha e Senhora, é nossa advogada em face de Deus. Prelúdios. 1. Acabo apenas de expirar e sinto-me ante a presença de Jesus, juiz. Procuro o carinho de minha mãe e sua defesa. 2. Refúgio dos pecadores, amparo dos aflitos. Maria, algemai-me a vosso coração de tal sorte que, no meu juízo, eu me veja inseparavelmente unido a vós. Ai, que lindo, gente. Não tem porquê nós termos medo de servir a Deus. Todas as coisas do mundo são tão facilmente retiradas de nós. A vida para Deus nos aproxima de tal forma desse momento, nos deixa em paz. Não tenhamos medo. Eu sei que muitas vezes está difícil, mas olha quão grande Deus nos dá a graça
de viver para Ele de forma extraordinária. Não tenhamos medo, porque o que acontece é que Deus está nos dando a oportunidade de já experimentar a glória do céu aqui na terra. Experimentar quando nós estamos voltados a Ele, vivendo nele. Ele nos traz a paz, a tão grande esperança da paz. Não desperdice a oportunidade. Com certeza, Deus há de dar com que esse momento da sua separação do corpo para uma vida que vai ser eterna com Deus, um momento de paz. Por isso a unção dos Espíritos, né? A unção a gente precisa, a unção dos mortos, dos enfermos. Oxi. O que acontece? Às vezes as pessoas falam, é só quando você estiver velhinho que você tem a unção dos enfermos. Não. Às vezes a pessoa está muito doente, ela está com medo de morrer. Ela está com medo desse momento. Ela precisa da unção dos enfermos para ela saber que ela não foi feita para esse mundo aqui, não. E quanto mais a gente se apega às coisas desse mundo, quanto mais a gente está envolvido com as coisas do mundo, menos a gente está aberto a Deus. Precisamos viver aqui como se daqui nós não dependêssemos, tá bom? Exame rigoroso da nossa vida. Grande é a emoção dos réus, que são arrastados à barra dos tribunais humanos. Ali se vai decidir de sua felicidade e honra. Contudo, eles podem nutrir a esperança de que talvez os juízes ignorem toda a sua culpabilidade. Não assim ante o juízo claro e evidente de Deus. Naquele momento já eterno, em que nos fixamos no que tivemos escolhido durante a existência terrena. Deus nada ignora. Palavras, ações, pensamentos, motivos inconfessados do nosso procedimento, profundezas do nosso ser. Tudo veremos num instante, na luz reveladora de Deus. Todos os erros dos nossos pecados, todas as omissões dos nossos deveres, todas as consequências previstas por nós. De desorientação, de escândalo, de descrença, de desamor para com o nosso próximo. As graças recebidas e desprezadas, as luzes misericordiosas escurecidas pelo fumo das paixões. Os exemplos e estímulos dos bons, tornados em ridículo. Toda a vida como uma imensa ruína, cheia de devastações. O escravo do mundo temia os juízos dos homens. Que dirão? E agora treme ante o juízo do terrível Deus. O juízo terrível de Deus, desculpa. Mas o escravo de amor a Maria desprezou o juízo fátuo dos mundanos. E agora é misericórdia para ele o exame minucioso de todas as suas pequeninas vitórias, virtudes ocultas, renúncias cotidianas, a que Nossa Senhora deu, fielmente, tão dourado valor. Segundo ponto, a sentença definitiva de nossa eternidade. A morte fixou o nosso estado interior, onde cai a árvore, aí fica. Eu mesmo verei, iluminado pelo fulgor deslumbrante da verdade divina, a sorte que mereci, e é de que vou tomar posse. O escravo do mundo verá com espantosa claridade a loucura com que pretendeu abraçar os bens perecedouros. Mas verificará também, com desengano e tristeza irremediável, a insensatez com que ridicularizava os servos de Jesus, os servos de Maria, os devotos de Maria. Loucos que fomos, julgávamos insânia a vida deles e sem honra de sua morte. E eis que agora são numerados entre os filhos de Deus, e sua sorte será a felicidade dos santos. Ai de nós, insensatos. Esse trecho está no livro de Sabedoria, no capítulo 5, versículo 4. O escravo de amor a Maria contemplará com a avissareira alegria a sua boa escolha, agora definitiva. Como lhe será doce a lembrança dos atos de amor de Deus, dedicação a serviço dos irmãos, de resolução de servir Maria. Atos em que punha todo o ser, tudo quanto decisivo e definitivo podia haver
em sua vontade, amparada pela graça. A sentença irrecorrível do juiz, que não se corrompe, vai fixar para a eternidade a eleição, a vida, o último ato de abandono confiante nos braços de Nossa Senhora. Terceiro ponto, Maria, nossa advogada no juízo. Essa é a grande hora, gente. Os servos do mundo são acompanhados ao tribunal de Deus por todas as suas más ações, pecados renitentes, paixões soltas e obedecidas, ódio aos irmãos e opressão aos seus direitos. Pelo demônio, sobretudo, a acusarem grandes clamores, exigindo a posse do que lhe pertence. Ah, sim, pode ter certeza. O demônio estará ao lado, nesse momento, com o nosso livro da vida. E estará com tudo isso anotadinho. Todas as nossas transgressões, todas as nossas ofensas a Deus. Todas as vezes que nós, como filhos, desonramos o nosso pai e a nossa mãe. Porque, olha, o quarto mandamento vem nos dizer que nós devemos honrar pai e mãe. Eu costumo dizer que se fosse fácil honrar pai e mãe, Deus não tinha colocado este mandamento como um quarto. Nós precisamos compreender quem é o nosso pai e nossa mãe perfeitos. E nós precisamos saber que devemos honrá-lo. Porque quando estamos precisando, a maioria de nós sabe que podemos clamar por Deus, lá aos pés da cruz, e pedir para que Ele nos ajude. Mas a grande maioria das vezes, não estamos também diante dele para agradecer, para louvar, para bendizer, para glorificar o seu nome. E às vezes, a nossa caminhada aqui na terra costuma ser de meninos, filhos mimados, que só recorrem ao pai e à mãe quando estão precisando. Ao contrário, nós devemos saber que nossa caminhada, quanto mais estiver voltada para o pai e para a mãe, estes perfeitos, nós estaremos cada dia mais honrando e merecendo a glória e a atenção desse Pai. A gente precisa ficar próximo de Deus todos os dias de nossa vida. Por isso, o primeiro mandamento nos pede que Ele esteja acima de todas as coisas. E eu vejo muitos adultos desesperados diante da situação presente, desesperados diante das situações que muitas das vezes foram eles próprios que se colocaram. Outras tantas é da vontade de Deus que se passe, para que você possa se aproximar. Porque às vezes Deus nos quer perto dele, mas nós somos rebeldes. E aí, diante das dificuldades que nós mesmos criamos, porque quando estamos distantes de Deus, fazemos tudo por nossa própria vontade. E essa vontade nem sempre é ilibada. Quando assim nós agimos, acabamos colocando tudo a perder. Deus não queria, mas se isso puder atrair a tua alma para Ele, Ele permite. Então, Deus não castiga, mas Ele permite o mal. Se deste mal Ele puder tirar algo de bom. Não desanime. Tenham sempre a certeza de que tudo nessa vida nos traz a oportunidade de retomar a caminhada diante do Pai, ao lado do Pai. Sejamos filhos pródigos, sejamos sempre pródigos. Voltemos para o Pai com um olhar humilde e certo de que nós precisamos da ajuda dEle, de que nós somos dEle e que, portanto, temos uma herança eterna que não se vai. E saibamos que a alegria de um pai ver um filho que estava perdido e que voltou não nos coloca na condição de sermos humilhados pela nossa miséria, mas sim de sermos amados, porque somos filhos de um Deus poderosíssimo e Ele pode tudo. Não desanime, não tenham medo. As dificuldades são transitórias. O amor de Deus não passa e Ele deseja que todo filho dele volte. Então volte logo. Esteja firme, nunca distancie. Se você é o filho que não foi, que sempre obedeceu em tudo o Pai, se alegre também, porque você está diante
daquele que você nunca se separou. Então, olha que bênção. Tem aqueles que sempre ficaram junto a Deus. Confia que isso te garantirá também a glória eterna, tá bom? E queira sempre que o irmão volte. Nunca fique pensando, esse irmão meu já fez tanta coisa errada, tá pior que eu. Tá nada. Para Deus isso não quer dizer nada. Olha aí, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fez um monte de coisa errada na sua juventude. Mas a hora que ele recebeu o chamado e que ele resolveu dar o sim a Deus, acabou. Nunca mais olhou para trás. Nunca mais, sabe? Porque quem não é digno de colocar a mão no arado e olhar para frente, não é digno de Deus. Não olha para trás, não. Esquece o passado. Vamos daqui para frente. É para frente que se anda. O amor, o escravo de amor a Maria é apresentado ao divino juiz pela Mãe das Misericórdias, ornado por seus pequeninos méritos e virtudes, que Maria embelezou com suas mãos imaculadas, vestido de méritos e virtudes da própria Mãe de Jesus, reclamado por ela como sua presença eterna. Sim, Nossa Senhora chega. E o demônio lá, apresentando o seu livro da vida com toda astúcia, é repreendido por aquela que nós confiamos tudo. Então, acabou. As mesmas pequeninas faltas e resquícios das culpas choradas, Maria as fará ainda menores, para abreviar, quanto nela estiver, o purgatório de seus escravos de amor. Purgatório mais feliz, mais curto, mais consolado do que todos os demais, porque são os prediletos da Rainha dos Céus, cujas dores de expiação e tempo de afastamento da glória ela se empenha por abreviar, na medida da generosidade com que eles se despojaram em honra dela de seus pequeninos méritos. Que motivo de confiança! Com que ardor quero dar-me a Maria! Gente, presta atenção nisso. Ela se empenha por abreviar na medida da generosidade com que eles se despojaram em honra dela. Presta atenção. Se você está se colocando numa condição de escravo da Virgem Maria, se deixe mover por ela. Pergunte sempre a ela: mãe, eu estou querendo comprar isso. O que a senhora acha? Eu estou querendo fazer essa viagem. O que a senhora pensa? Eu estou precisando disso. O que a senhora pode me ajudar? Lembre-se sempre de procurar a ela. Por quê? A grande graça de sermos escravos consagrados à Virgem Maria é que nossa vida ela não está mais pautada por aquilo que a gente quer. E isso não é ruim, apesar de muitos desconhecerem o grande mistério disso. Isso é uma graça porque quando nós estamos vivendo com a orientação da mãe, ela tem um olhar do todo, ela sabe a vontade de Deus. Ela nos quer no filho dela, dentro do coração sacratíssimo do filho dela. Então o que ela vai fazer? Ela vai nos limpar. Ela vai permitir que a gente se liberte mais e mais daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos afasta do sonho de Deus quando ele nos criou. Essa é a grande graça de saber que nós seremos movidos. E, gente, ela fala conosco. Ela deixará seu coração muito feliz quando você estiver fazendo a vontade de Deus. E ela permitirá que nosso coração se entristeça no mesmo momento em que a gente praticar algum ato que desagrade a Deus. Fofoca. Vamos falar desse exemplo tão fácil da gente cair. Ela permitirá que você tenha consciência no ato. E você ficará envergonhado quando você perceber que você está fazendo algo que desagrada a Deus. Sim, você sentirá na hora. Você buscará uma confissão imediatamente quando você perceber que você fazia ao longo da sua vida algo que agora já não é mais para ser feito. É como se caísse um véu dos seus olhos e você conseguisse ver toda a porcaria de vida que você vivia.
E você de repente fala, gente, eu confessei ontem, e isso para mim não era um pecado. Hoje eu não consigo mais pensar e não me confessar. E aí de repente você vai lá e se confessa. E é como se você tivesse tirado uma tonelada do seu ombro. E naquele momento em diante você não faz mais isso. E aquilo dali tem sentido. E até anteontem você estava fazendo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é incrível como Nossa Senhora nos dá a verdade diante dos nossos olhos. E o mais lindo disso tudo, sabe o que é? É que você não se sente melhor que ninguém, não. Você começa a olhar para as pessoas com um olhar de também misericórdia. Porque você sabe que foi através dessa grande misericórdia de Deus que você foi apresentado à verdade. E aí você começa a perceber que nós somos todos iguais, que ninguém está melhor ou pior, que nós somos o mesmo filho de Deus, nós somos a mesma descendência e precisamos desejar que todos sejam amparados. Por isso que tantos te pediram para vir aqui hoje. Tantos que já fizeram, viraram para você e falaram, faça, você precisa fazer isso. Não é porque você tem ali a promessa de prosperidade infinita, não é. Mas você tem na consagração à Virgem Maria a grande graça de ser apresentada a verdade e de assim conseguir viver completamente introduzido na glória de Deus. E desejar que o seu irmão seja, que seus filhos sejam, que todos sejam. Isso é um mover muito grande. Coloca, Senhora minha, soberana amadíssima, mais e mais me confirmo na solução de me consagrar inteiramente a vós, como vosso escravo de amor para sempre. Ensinai-me a desprezar os juízos do mundo, para não temer senão os juízos de Deus. Sede sempre minha luz, meu ideal, o amor de meu coração, a vida de minha vida, para que sejais também o meu refúgio na hora de minha morte, a advogada maravilhosa junto ao coração de vosso Filho, meu juiz, meu Redentor e minha recompensa. Ramalhete, seja a Virgem minha advogada no dia do meu juízo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e todos os povos se concentrarão diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e me recebestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo, ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo-lhe o rei, lhes dirá: na verdade eu vos digo, toda vez que vistes que isto fizestes ao menor de meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós tivemos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele, dizendo: na verdade eu vos digo, toda vez que deixaste de fazer ao menor destes, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vocês entenderam que tudo que nós fazemos aqui é para o grande reino que nos espera, a todos nós. Quando nós somos pai, mãe, quando nós estamos diante de uma situação onde a nossa vida nos move para sermos servos, não desprezem a oportunidade. Ah, mas Carol, eu não consigo fazer isso. Procure algo, porque Deus irá te mover. Ele te fez com dons. Ele te deu as virtudes que você necessita para fazer. Lembra daquela passagem onde ele dá 5, 2 e 1 talento? Ele não dá mais para um, menos para outro, porque ele ama mais um ou menos o outro. Ele dá porque ele quer que cada um faça a sua parte, a sua medida. Dê os seus frutos. Não pense no outro como sendo, aquele lá é o coordenador, ele é mais santo do que eu. Não existe isso para Deus. Olha o exemplo de São Benedito. Ficou lá como cozinheiro, mas diante daquela missão, ele fez com tanto amor que aquela ação o santificou. A vivência em Deus, naquilo que ele te propôs, o santificará. Desde que você coloque amor na pequena ação do dia. O amor que a gente pode colocar lavando uma louça nos santifica. O amor que a gente pode colocar numa discussão onde a gente se cala nos santifica. O amor que a gente pode dar numa correção honesta ao irmão que está ali cometendo grandes tragédias na vida dele e que você, ao prostrar-se diante de Deus, pedindo pela misericórdia, pela salvação daquela alma, doando-se em termos de jejum, falando, Senhor, eu estou aqui em sacrifício para que o Senhor salve essa alma. Isso tem grande valor para a sua santificação, porque você não está ali julgando, querendo que o outro faça aquilo que você está mandando, mas você está desejando muito a salvação daquele irmão que não te dará nada em troca, mas porque o seu amor está nele. Como Deus o ama, você deseja que Deus também o ame e o retire desse momento, dessa transição tão triste de uma vida para Deus para uma vida para o demônio. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não podemos julgar ninguém. Nós precisamos amar, amar, amar e amar. Ele nos deu esse mandamento. Jesus falou, eis que vos darei um mandamento. Ame ao seu próximo, como eu vos amei. O mandamento de Jesus é o amor. E o amor não pode falar mal do outro. O amor não pode desprezar o outro. O amor não pode deixar de perdoar o outro. Quantas famílias estão sendo destruídas com aquilo que de fato elas têm até dentro do olhar humano justificativa. Eu estou vivendo tudo isso, eu não mereço passar por isso, então eu não quero mais isso. Porém, dentro do olhar de Deus, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Não se trata de você, criatura, não se trata de você, se trata de Deus e da salvação dos filhos dele. Se Deus te uniu a este cônjuge é porque ele sabia que você teria condições ali de salvar a si e a ele ou a ela. Então, quando você abre mão das justificativas humanas para viver na promessa de Deus, realizando a vontade de Deus, abrindo mão de você, renunciando toda a sua glória para servir somente a Deus, vivendo ali o seu sacrifício, a sua cruz, com amor. Como Deus te fortalecerá. Como amanhã o mundo todo odiará a sua escolha e falará, que absurdo, essa pessoa não tem olhos na cara, vai continuar com esse cônjuge sem ao menos receber nada em troca. E dentro do seu coração uma misericórdia infinita que vem de Deus transbordará também para estes. E você dirá, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão dizendo.
Santa Rita, grande Santa Rita, rezou, rezou e rezou para a conversão do esposo e teve a graça de vê-lo convertido antes que a morte o assaltasse. Rezou incansáveis 18 anos de joelhos, se santificou ao não desprezar a vontade de Deus. Ela queria ser freira. Olha que vontade linda. Por que Deus não desejou isso para ela? Porque Ele tinha uma missão de santidade para ela. E como freira ela não alcançaria. Portanto, muitos estão ali numa caminhada que se julga ser melhor, mas não encontraram a paz, a grande paz da santidade. Por quê? Porque fizeram a vontade dela. E a vontade de Deus, ela flui. Tem dúvida se aquilo ali é a vontade de Deus? Perceba se está fluindo. Se está fluindo é a vontade de Deus. Se não está, é porque não é. Então, ela escolheu a vontade de Deus, se casou. Ela não queria, mas ela se casou. Porque era a vontade de Deus. E ali sofreu. Mas ela não desistiu, porque ela sabia que ali estava a vontade de Deus. E naquele sofrimento, ela se santifica e vai ao encontro da salvação daquela alma. Porém, não acabou ali. Para que ela alcançasse o local onde ela realmente desejava estar, ela se viu a entregar os seus próprios filhos. Santa Rita, percebendo que os filhos estavam conduzidos pelo desejo de vingança e iriam também sujar, manchar suas mãos por um desejo que era totalmente humano. Naquela época, isso acontecia. A família estava inserida nessa grande tragédia. E aí, ela faz o pedido mais cruel e mais lindo que uma grande mãe católica, apostólica, romana deveria fazer. Pai, se o Senhor souber que estes meus filhos farão atos que os condenarão, leve-os antes. Por favor, meu Pai. Uma mãe pedir isso é algo extraordinário de ato de fé. É um ato extraordinário de fé. Porque ela sabia tanto da vida eterna, ela tinha tanta certeza disso, que ela simplesmente entrega nos braços do Pai àqueles que ela mais amava, porque ela sabia que não valeria a pena ela estar no céu sem aqueles que ela tanto ama. Então ela manda, entrega sem medo. Só Deus sabe a dor que essa mãe passou. E então chega um momento onde ela desfruta do grande momento, de ser freira, de estar sendo aceita. Antes ela teve que passar pela ridicularização humana, porque é assim, que todos que são ali prediletos de Deus vivem. Depois todos aqueles que estavam humilhando ela bateram palma, porque viram o quanto Deus a tinha coberto de santidade. Mas, antes disso, muitos a humilharam. Não se preocupe com a humilhação. É assim que você se tornará, de fato, uma pessoa humilde, tá bom? Então vamos lá. Imitação de Cristo. Vamos começar agora essas duas leituras, rapidinhas, gente, mas maravilhosas. Sabe a preparação do juízo final. Em todas as coisas, olha o fim e de que sorte estarás diante daquele retíssimo juiz, para quem nada há de oculto, que não se abranda com dádivas, nem admite desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó pobre pecador, que responderás a Deus, que sabe todas as tuas maldades, tu que às vezes temes o rosto de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado nem definido por outrem, mas cada um terá bastante que fazer por si? Pois então estarão os justos com grande constância contra os que angustiaram e perseguiram. Sabedoria 5, versículo 1.
Então se levantará para julgar aquele que agora se sujeita humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Tá vendo como é que vale a pena ser ridicularizado pelos homens, mas agradar a Deus. Vale a pena dizer não para os seus instintos, desejos, prazeres e saber que você faz isso por amor a Deus. Vale a pena olhar para o crucificado e desejar sofrer em si as paixões, a paixão de Cristo, trazer para você toda a dor que Cristo sentiu. Mais uma vez, Santa Rita, lembra daquele cravo que veio na testa dela, um espinho da cruz de Cristo, e fedia, e era algo tão horrível que ninguém conseguia ficar perto. Por querer o Senhor? Não, graças a Deus. É porque eu preciso ficar reclusa, quietinha aqui em oração, santificando a minha alma. E olha aí, a santa dos impossíveis. Mas para isso, ela teve que sofrer. Por que então nós não sofreríamos? Se nós estamos almejando a santidade de nossa alma e ir direto para o céu, por que não sofrer então? Olha a Virgem Maria, o nosso modelo maior de humano, daquele ser humano perfeito. Por que nós não queremos a nossa cruz, sendo que ela teve a cruz desde o momento em que ela recebeu o Verbo encarnado em seu ventre? Ela foi trabalhar de empregada para Isabel, depois ela foi, viveu, lutou, correu para ir, depois ter um filho num curral. Ninguém a recebeu. Ela nunca disse porque eu, a não ser sabendo que era uma serva humilde de Deus e que ali tudo era agradável a ela, porque sabia que ela estava cumprindo a vontade do Pai. Jesus, nos dê a graça de te amar com o coração imaculado da Virgem Maria e de não querer nenhuma honra e nenhuma glória desse mundo. Nos dê a graça de nos libertar de todos os prazeres. Santa Teresinha colocava cinza na comida para não ter o prazer do sabor. Ela queria que até o sabor gostoso da comida lhe fosse retirado. Ela se mortificava em tudo para poder encontrar graça somente em Deus. Ela machucava sua carne, e não dá prazer para justamente conseguir encontrar a graça de sentir prazer somente nas coisas do céu. Sétima morada. O que hoje para nós seria loucura, é uma loucura de amor que nós deveríamos estar almejando. Nos dê, Senhor, a graça de sermos santos, porque o Senhor pediu para nós sermos. Então se alegrarão todos os devotos e se entristecerão todos os irreligiosos. Então exultará mais a carne mortificada que a que sempre viveu em deleites. Está vendo? Então resplandecerá o vestido grosseiro e parecerá vil o vestido precioso. Então será mais aplaudida a pobre choupana do que o suntuoso palácio. Então aproveitará mais a constante paciência que todo o poder do mundo. Então será mais exaltada a simples obediência que toda a sagacidade do século. Então se alegrará mais a pura e boa consciência que a doutora filosofia. Então se estimará mais o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Então se te consolará mais de haver honrado com devoção do que haver comido com regalo. Então te alegrarás mais de ter aguardado o silêncio do que ter falado muito. Então te aproveitarão mais as obras santas que as palavras floridas. Então agradará mais a vida estreita e a rigorosa penitência que todas as delícias terrenas. Que lindo! Tá vendo, gente? Eu sei que a gente às vezes acha que as penitências são desnecessárias, mas não são.
Eu sei que vocês às vezes podem achar que isso é bobagem, porque a gente não viveu falando disso. A gente viveu falando só do quanto a gente precisa ser feliz, comer bem, dormir bem, vestir-se bem. Eu sei. Tenha paciência com você, mas saiba mirar a santidade. Saiba escutar sobre a vida dos santos com o coração aberto, entendendo muito mais sobre as dores que eles passaram do que sobre os milagres que realizaram. Pense primeiro na dor que eles viveram em amor a Deus, suportando tudo por Ele. Não esqueçam disso. Vamos então encerrar com Montfort. A eterna sabedoria se oferece para nos salvar. Desculpa, viu, gente? Mas vamos lá. A sabedoria eterna deixou-se tocar vivamente da desgraça do infeliz Adão e de todos os seus descendentes. Viu como com sumo desagrado quebrado aquele vaso de honra, despedaçado o retrato de Deus, destruída sua obra-prima, arruinada a sua imagem na terra. Prestou ouvidos de comiseração à voz daqueles gemidos e gritos. Viu com complacência os suores na fronte do homem, as lágrimas de seus olhos, os esforços de seus braços, a dor de seu coração, a aflição de sua alma. Parece-me ver esta amável soberana convocar de novo, por assim dizer, a Santíssima Trindade, para restaurar o homem como o fizera para criá-lo. Parece-me que neste grande conselho há como certame entre a sabedoria eterna e a justiça de Deus. Parece-me ouvir que a sabedoria eterna, defendendo o homem, diz que ele deveras merece castigos eternos para si e sua posteridade, da mesma sorte que os anjos rebeldes, mas que cumpre ter piedade dele, porque pecou mais por fraqueza e ignorância do que por malícia. Ela considera que, de um lado, é grande pena destruir-se tão bela acabada obra-prima, e que tantos milhões e milhões de homens para sempre se percam pelo pecado de um só. E de outro lado, mostra os lugares do céu, tornados vazios pela rebelião dos anjos, prevaricadores, que convém substituir se o homem for salvo. Parece-me ouvir a justiça divina a responder que o homem mereceu a condenação e o castigo, pena que deve ser executada sem demora, assim como foi para Satã e seus asséculos. Que o homem é um ingrato depois de tantos benefícios recebidos, que ele obedeceu ao demônio em sua desobediência e orgulho, e portanto deve segui-lo também na punição, uma vez que é preciso castigar sempre o pecado. E vendo então a sabedoria eterna, que nada no mundo poderia expiar o pecado do homem, satisfazer a justiça e aplacar a cólera de Deus, anelando, todavia, salvar o homem que por inclinação amava, encontrava em meio admirável, coisa espantosa, um amor incompreensível que vai até o excesso. Essa admirável princesa oferece-se ela mesma em sacrifício ao Pai. A sabedoria eterna se entrega em sacrifício ao Pai, a fim de satisfazer sua justiça, acalmar sua cólera, retirar-nos da escravidão do demônio e das chamas do inferno, merecer-nos uma eternidade feliz. A oferta é aceita. O decreto é estatuído. A sabedoria eterna, o Filho de Deus, fará-se-á o homem no tempo oportuno e nas circunstâncias escolhidas para a redenção e salvação dos homens. E acabamos aqui, gente, na certeza de que Deus nos ama demais, que mandou seu Filho para que nós pudéssemos nele crer, amar e servir. E assim, confiemos tudo a Ele,
sabendo que nós somos nada, nada, não merecemos nada. Ah, mas eu mereço. Não, você não merece nada. Você tem que somente agradecer em tudo. Em tudo dai graças. Somente isso. Para de reclamar. Para de oferecer sua vida para o demônio. Porque quando a gente reclama, é isso que a gente faz. A gente faz oferta para o demônio. Para com isso. Agradeça. O seu sofrimento não é maior que o do outro, assim como o dele não é menor que o seu. Todos nós estamos aqui para poder provar que somos filhos de Deus e o amamos e o escolhemos. Lembra de Jó? Lembra quando Jó estava lá vivendo a sua vida tranquila e aí de repente começou um monte de coisa ruim a acontecer? Sabe o que aconteceu naquele momento? Deus estava sendo questionado pelo demônio. Sabe por que isso sempre me faz refletir? Gente, que tragédia. Você que é pai e mãe, ou mesmo você que é filho, tá? Pensa comigo. Como seria triste se as pessoas virassem para os seus pais e falassem assim: olha lá, ó, você deu tudo para sua filha, para o seu filho, fez tudo por eles, desde pequenininhos, cuidou, fez tudo. E agora lá, nem quer saber de você. Não faz nada para você, não te ajuda em nada, só reclama, só faz coisa feia, só te deixa mais e mais humilhado diante de todos. E aí você vira e fala assim: não, mas aquele filho meu ali me honra. Ah, honra nada, honra porque você dá tudo para ele, porque ele vive aí, ó, tendo tudo que você tem. Falou: não, mesmo que ele não tenha nada, ele vai me honrar. E aí você se vê, né, nessa condição do demônio falar isso para Deus. Aí, ó, a humanidade que você tanto ama, te desprezando, comemorando Halloween, celebrando o Papai Noel, comprando o coelhinho da Páscoa, não quer nem saber do Senhor. E o Senhor fez tudo por eles. E olha aí, ó, depravação atrás de depravação. Nunca te honram. É isso que os seus grandes e amados filhos fazem para você. Nem querem saber de te ver. Você está lá, ó, no Santíssimo Sacramento. Você está lá em pleno sacrário, de braços abertos, e eles nem vão. Você está sozinho. Ninguém quer saber de você. E Deus fala: mas o meu servo Jó, este me honra. Ah, honra porque você dê tudo para ele. Tira tudo para você ver. Foi, então tira. Você só não pode matá-lo, mas pode tirar tudo. E quão grande alegria foi de Deus ao ver que Jó nunca o desonrou, mesmo diante das maiores provações. Seja Jó. Não seja mais, né, esses filhos que são ingratos e que maltratam seus pais, não. Seja Jó. Enfrenta com força, com resiliência, tudo aquilo que você estiver passando. Olha para o céu e glorifica a Deus, porque Ele te fez, Ele te deu a graça de existir. E você não deve reclamar, deve sim se entregar como sacrifício de amor a Ele, honrando e dando a Ele toda a glória do seu ser. Porque você só está vivendo hoje, respirando, coração batendo, olho aberto, porque Ele permite. Todos nós, bons e maus, Ele apresenta o sol a cada dia. Ele nos ama demais. Ele nos quer do ladinho dele. Ele não está nem aí para o seu passado. Ele quer você de volta, arrependido, pedindo para ser um escravo. Nem tenho, eu só quero ser seu servo, Pai. Porque os seus funcionários comem melhor do que eu comia lá no mundão. Eu quero ser seu servo, Pai. E Ele te honra com o anel, com a herança de uma vida plena num paraíso eterno. Gente, não despreze o futuro.
da sua alma. Não se prenda a este momento curtinho de escola, tá bom? Abaixe sua cabeça, entregue a sua alma a Ele. Consiga perceber o amor dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua casa. Perceba a Virgem Maria do seu lado, te abraçando, como uma mãe que acalma o seu filho em prantos e fala: tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Em vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, a ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. E por todos os seminaristas que estão nessa caminhada, buscando servir a Deus de toda a sua vida, de todo o corpo e alma, rogamos principalmente pelo seminário da Arquidiocese de Campinas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-nos o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja. Tudo bem, Elisiana? Tudo bem, Kleber? Que Deus abençoe aí vocês e todos os que virão depois. Que Deus proteja e fortaleça, para que nesta consagração sua alma seja entregue no colo da Virgem Maria e que vocês possam ser, junto com o menino Jesus, filhos, né? Filhos que honram a mãezinha do céu, que honram o Pai, tá bom? Um grande abraço, tchauzinho e até amanhã.